Então, galera, agora a gente vai falar da química dos elementos do grupo 15, começando pelo contraste das químicas de nitrogênio e de fósforo. Primeira comparação, como é que eles são encontrados na forma elementar? O nitrogênio ele vai ser encontrado na forma de um gás diatômico, enquanto o fósforo ele vai ser encontrado na forma de um sólido tetraatômico. Por que acontece essa diferença? Devido ao valor de energia. Se você comparar o valor da energia da ligação simples com a energia da ligação tripla, a energia do nitrogênio é de 247 kJ, enquanto que a tripla vai ser de 942, ou seja, compensa mais para ele formar uma tripla do que 3 ligações simples. No caso do fósforo, a diferença de energia não é tão grande. Então, se você pegar 3 ligações simples, já compensa uma ligação tripla, já vai ser muito mais forte. Então, é por isso que o fósforo prefere formar ligações simples a formar ligações triplas, como o nitrogênio faz. Com relação à combustão, o fósforo, quando entra em combustão, ele vai formar óxido, enquanto que o nitrogênio, ele normalmente tende a formar o dinitrogênio, o N2. Por que isso acontece, professor? Por conta, novamente, da energia muito alta da ligação tripla. Se você comparar a energia da ligação tripla entre átomos de nitrogênio e a ligação simples entre nitrogênio e oxigênio, ela é muito mais forte. Então, não compensa o nitrogênio ligar com o oxigênio. No caso do fósforo, o que é que vai acontecer? A ligação simples com o oxigênio ela vai ser com a ordem mais ou menos próxima da ligação entre átomos de fósforo. Então, compensa mais para o fósforo reagir com oxigênio do que formar múltiplas ligações com ele mesmo. E agora a gente vai fazer a última comparação, que é a questão da hipervalência, ou seja, a capacidade de expandir o octeto. No caso do nitrogênio, ele vai formar 3 ligações e vai ficar com um par de elétrons sem ligar. Nesse caso, a hibridação é sp3. O nitrogênio, como ele é um elemento do segundo período, ele só tem orbitais s e orbitais p. Isso comporta no máximo 2 elétrons no s, 6 no p, total 8 elétrons. Como ele não tem orbitais d, ele não pode expandir o octeto, portanto não possui hipervalência. Já o fósforo, como ele é um elemento do terceiro período, ele consegue preencher os orbitais s, os orbitais p e os orbitais d. Com isso, ele consegue ter mais de 4 ligações. Por isso, ele forma essas ligações hipervalentes. Vamos falar agora dos compostos. Composto de nitrogênio. O de nitrogênio, que é a molécula do N2, ela é a forma de nitrogênio mais abundante que normalmente a gente tem. Com questão à inflamabilidade dela. Não é um composto inflamável, então ela é bem inerte por causa daquela ligação tripla que é muito forte, e ele compõe cerca de 78% da atmosfera. Se a gente tivesse um pouco menos de nitrogênio na atmosfera do que a gente tem aqui, o que acontece? A atmosfera ela poderia se tornar inflamável e pegar fogo, e matar com isso toda a vida que a gente tem aqui. Mas como a gente tem, graças a Deus, esse nitrogênio aqui, esse nitrogênio evita que a atmosfera entre em combustão. Um exemplo de acidente formado por uma atmosfera inadequada foi o acidente que aconteceu com a espaçonave Apollo 1, onde houve um incêndio provocado por uma faísca no controle, e no caso dessa nave, para reduzir o peso da nave, a atmosfera foi feita de oxigênio puro, para você não precisar colocar nitrogênio e com isso o ar respirável ele durar mais tempo. Com relação à solubilidade em água, o nitrogênio ele é relativamente solúvel. Ele tem uma baixa solubilidade quando a pressão é baixa, no entanto, quando a pressão é alta, ele solubiliza bem. E o que isso nos afeta? Quando a gente vai fazer mergulho. Eu nunca fiz, mas vai que vocês fazem. Aí o que vai acontecer? Uma atmosfera composta de nitrogênio e oxigênio, o nitrogênio ele é muito sensível à pressão. Então, à medida que você vai submergindo, o nitrogênio começa a dissolver no seu sangue. Se na hora de emergir você não faz a descompressão de forma lenta, o nitrogênio ele pode se dissolubilizar dentro dos seus vasos sanguíneos e com isso ele pode provocar a ruptura de algum vaso sanguíneo provocando um acidente. Para evitar isso, o tubo de gás do mergulhador não tem mais nitrogênio. Ele vai ter o quê? Uma mistura de hélio e oxigênio.
Então, por isso, como o hélio ele é menos sensível à pressão na questão da solubilidade dele, ele não vai ter esse problema de você, na descompressão, provocar o rompimento de algum vaso. Agora a gente vai falar dos propelentes e explosivos. Então, o que é um propelente? Propelente é um composto que ele sofre combustão, a reação é espontânea, libera muito calor e é uma reação muito rápida com uma produção muito grande de gases. Então, essa reação ela é tão forte que ela é capaz de levantar um determinado corpo, que é normalmente o que é utilizado para combustíveis de foguetes, sejam de viagens interestelares ou seja de armamento militar. Então, exemplo de propelente, a gente tem esse composto aqui que é chamado de hidrazina. Se você pegar a hidrazina e misturar com peróxido de hidrogênio, você vai ter uma combustão muito forte, provocando o gás de nitrogênio e a formação de água. Professor, por que isso aqui é um propelente? Devido novamente à formação da ligação tripla. Olha a quantidade de energia que é liberada durante a formação dessa ligação. Então, como é uma ligação muito forte, ela vai liberar muita energia, vai provocar um aquecimento dos gases e esses gases vão sair em alta velocidade, fazendo com que um projétil suba. Aqui a gente tem um exemplo de um composto que é um dos propelentes mais eficientes que tem. Quanto mais nitrogênio você tiver na molécula, mais propelente vai ser o composto. Isso aqui é a quantidade de energia que ele tem por mol, ou seja, 707 kJ por mol de composto ou 22 kJ por grama de composto. Agora a gente vai falar dos compostos de nitrogênio. Vamos começar a falar dos hidretos. O hidreto mais simples que a gente tem é o hidreto de amônio. O hidreto mais simples que a gente tem é a amônia, que é a molécula do NH3. Ela é um composto básico, ou seja, ela reage com água, formando o íon amônio e liberando hidroxila. Apesar dela não ter hidroxila na fórmula, a reação com água aumenta a concentração de hidroxila, o que é uma característica de uma base. Dos compostos, ele é o mais fácil de ser sintetizado a partir da substância, e por isso ele vai ser o composto de partida para sintetizar as demais. O íon amônio ele se assimila em propriedades aos metais alcalinos, tanto porque os compostos deles são mais solúveis, quanto eles são difíceis de ser precipitados. A produção da amônia é realizada a partir de um processo chamado de processo de Haber-Bosch. Então, é um processo que não é tão simples em questão industrial. Por quê? Porque normalmente ou o rendimento é baixo ou a velocidade da reação não colabora. Então, para deixar esse rendimento mais ótimo, é utilizado um catalisador, que é uma espécie que consegue acelerar essa reação de forma a tornar o produto, vamos dizer assim, comercializável, produzindo em grandes quantidades. A temperatura da reação tem que ser entre 400 e 500 graus, porque nessa faixa, maior que isso, você tem menos rendimento de reação e menor que isso, a reação é lenta. E além disso, para aumentar o rendimento, você utiliza uma pressão de 200 bar. Aqui a gente tem uma das formas de aplicação da amônia, que é a forma de fertilizantes. Então, a amônia ela é um bom fertilizante. Continuando nos hidretos, agora a gente vai falar de dois, a hidrazina e as azidas. A hidrazina, como a gente já viu, ela é um forte propelente. Se você misturar composto de amônio com hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária, você vai ter a formação da hidrazina. Além de outros compostos formados em reações laterais, são chamados as cloroaminas, que são tóxicos e a hidrazina é inflamável. Então, tome cuidado, não misture nada com água sanitária. Pode dar um grande problema para você. Aqui a gente tem agora as azidas. A azida é um composto que tem como ânion o íon N3-. As azidas, elas são muito utilizadas em airbag. A gente tem a azida de hidrogênio e também tem a azida com outros elementos. A azida de sódio, por exemplo, ela é utilizada como airbag. Como é que funciona a aplicação dela? Ela fica lá, o carro tem um sensor de impacto. No momento que o carro é impactado de alguma forma, você gera uma faísca nesse composto. Esse composto é instável, ele se decompõe instantaneamente, produzindo sódio metálico e nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio gasoso aqui, ele vai inchar o saco do airbag. E é isso que vai evitar que você bata a cabeça na frente do carro durante o acidente. Mas, professor, o senhor falou que o sódio ele é inflamável. Se ele ficar exposto ao ar,
o sódio ele é inflamável. Professor, então como é que o airbag não explode durante a batida? Porque o sódio ele fica preso dentro de areia. Então essa areia evita o contato dele com o ar e, consequentemente, a explosão. Agora a gente vai falar dos óxidos de nitrogênio. Vamos falar de 5 óxidos. Esse rapazinho é o óxido nítrico, o NO. Ele é um óxido estável, é um óxido neutro, ele é um gás incolor e ele tem duas propriedades interessantes. Ele é um vasodilatador, ou seja, ele serve como um mecanismo de baixar a pressão. O nosso corpo normalmente já produz. E no caso dos homens, ele é o gás que é responsável pela ereção. Então, à medida que o homem vai envelhecendo, qual é a tendência? Que ele diminua a concentração desse vasodilatador e apareçam dois problemas. Quais são? Pressão alta e também a disfunção erétil. Então aqui a gente tem a molécula do NO. O outro óxido que a gente vai ver é o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio ele vai ser de fórmula NO2 e ele não é tão estável quanto o NO. Ele tende a se juntar com outra molécula igual, formando o que a gente chama de dímero, que são duas moléculas unidas. Enquanto o NO2 ele é castanho, o dímero dele é incolor. Então aqui a gente está vendo várias ampolas que têm esses gases. Então aqui a gente tem o N2O4 e aqui você já tem uma concentração maior de NO2. Se você lembrar daquele acidente que teve em Beirute, na primeira explosão saiu um gás incolor. Na segunda explosão já saiu um gás castanho. O que era aquilo? Era justamente a presença do NO2. O outro gás que a gente vai ver é o óxido nitroso, também conhecido como óxido de nitrogênio. Ele também é um gás neutro, não é nem ácido nem base, e ele tem duas aplicações. Ele pode ser utilizado como anestésico e ele era utilizado por palhaços como gás hilariante. Então aqui a gente tem exemplo da aplicação dele como anestésico. Como é que ele é feito? Se você pegar aquele mesmo nitrato de amônio daquele acidente que teve na cidade, ele se decompõe termicamente, produzindo gás hilariante e água. Então, provavelmente, naquela primeira explosão que o gás que saiu era incolor, aquilo provavelmente tinha uma grande quantidade de gás hilariante. Agora a gente vai falar dos óxidos anidridos. O que é um anidrido? É uma forma desidratada de um ácido. Então a gente vai trabalhar com dois. O N2O5, que é chamado de anidrido nítrico. Por quê? Porque se você reagir com água, você vai ter uma reação de síntese formando o ácido nítrico. E o N2O3, ele vai formar o ácido nitroso. Falando agora dos ácidos. O ácido nitroso, ele é instável e ele é um ácido fraco. Ele só vai ser estável em solução, no entanto, se você colocar ele puro, ele tende a se decompor. O ácido nítrico, ele já é um ácido mais forte. Ele também é instável na presença de luz e ele se decompõe. Ele é o único ácido que consegue oxidar o cobre. E se você misturar o ácido nítrico com o HCl, que é o ácido clorídrico, você forma uma substância chamada de água régia, que é uma substância capaz de dissolver até ouro. O interessante dele é que durante a reação com o cobre, dependendo da estequiometria ou da concentração do ácido, você gera produtos diferentes. Enquanto o ácido concentrado você vai gerar a formação do NO2, quando você tem o diluído, você tem a formação do NO. Agora a gente vai falar do fósforo. O fósforo ele apresenta formas alotrópicas, ou seja, ele vai apresentar mais de uma substância a partir de sua estrutura. Então a gente tem o fósforo branco, que ele é formado por 4 átomos de fósforo. Você tem o fósforo vermelho, que é como se você tivesse um polímero desses átomos de fósforo, onde eles estão se ligando em cadeia. E você vai ter o fósforo negro, que é quando você tem uma estrutura tridimensional e sem forma definida. Desses compostos aqui, o que tem estrutura mais simples é o fósforo branco, que está aqui. No entanto, ele é instável e ele pode entrar em ignição em temperaturas acima de 35 graus. Se você olhar para cá, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma caixa de fósforo. A caixa realmente é de fósforo, você vai ter fósforo aqui na lateral da caixa. Agora o palito ele não é um palito de fósforo, porque na cabeça aqui você vai ter pólvora e não fósforo como muita gente pensa. Agora a gente vai ver as formas de obtenção do fósforo. Quais são as principais formas de obtenção do fósforo? O fósforo elementar ele é obtido a partir do fosfato de cálcio, onde o fósforo ele vai ser reduzido a partir do monóxido de carbono,
com a formação do fósforo branco. Os compostos de fósforo, a gente vai ter a fosfina, que é como se fosse o análogo da amônia. Qual é a diferença? A amônia é básica, a fosfina é neutra. Mais uma consequência do efeito do pai inerte. Esse par aqui, ele tem dificuldade de reagir. Agora a gente vai ver os óxidos de fósforo. A gente tem o P4O6, que é o anidrido fosforoso, e tem o P4O10, que é o anidrido fosfórico. Colocou os dois em água, vai formar os ácidos respectivos. Com relação aos ácidos, a gente tem os ácidos fosfórico e fosforoso. Quem é que é o mais forte? O mais forte é o ácido fosforoso. Apesar dele ter uma quantidade menor de oxigênio, ele continua sendo um pouquinho mais forte do que o fosfórico. O ácido fosfórico, qual é a utilidade dele? Ele vai ser utilizado normalmente como acidulante de refrigerante, ou seja, ele é o responsável por manter aquela mistura homogênea. E ele também permite a adição um pouquinho mais de açúcar. Normalmente, os outros refrigerantes, que não são da marca da Coca-Cola, eles vão apresentar como acidulante outros tipos de ácido, como por exemplo o ácido cítrico. Um composto importantíssimo de fósforo é esse composto aqui chamado de hidroxiapatita, que é esse mineral. Professor, por que ele é tão importante? Porque ele é o principal constituinte dos dentes e dos ossos. Então, quando você tem esse processo aqui, que é a formação da cárie, por que ele acontece? Se você não tiver uma boa higienização bucal, ou se você tiver refluxo, qual é a tendência? O ácido ele vai tender a reagir com a hidroxiapatita. Por quê? Olha o que a gente tem aqui. Hidroxila. Hidroxila é característica de base. E o ácido da fermentação do alimento, ele vai reagir com essa base e tirar essa hidroxila daí. Então, com o tempo, ele começa a corroer a hidroxiapatita. Então, para prevenir essa corrosão, você tem que substituir essa hidroxila que foi perdida por um outro ânion de mesma carga, mas que forme uma ligação mais forte. E quem é esse ânion? Você tem que pegar um ânion de carga -1 e substituir. Para que a ligação seja mais forte, o raio do elemento substituinte ele tem que ser menor. Quanto menor o raio, mais forte a ligação iônica. E quem é que tem um raio menor que o oxigênio? Vai ser o flúor. Então, é por isso que a pasta de dente ela tem flúor. Por quê? Para deixar a hidroxiapatita mais resistente, formando esse composto aqui, que é chamado de fluoroapatita. Agora a gente vai falar dos outros elementos do grupo. Quem são? Arsênio, antimônio e bismuto. Normalmente esses compostos, as fontes ou vão ser óxidos ou vão ser sulfetos. No caso do arsênio, a gente vai ter mais sulfetos, que é o ReOH, o ouro pigmento, a arsenolita e o arsenopirita. Aplicações do silício, circuitos integrados e também tecnologias de laser. O antimônio ele vai ser encontrado na estibnita, que é esse mineralzinho aqui, e na umanita, que é esse aqui. Aplicações, ele é utilizado em semicondutores e ligas metálicas. Então, a estibnita ela tinha um uso antigo bem conhecido pelos egípcios. Ele foi o primeiro lápis de olho. Então, você arrancava uma dessas pedrinhas aqui e passava no olho que você conseguia formar aquele olho pintado que normalmente os egípcios tinham antigamente. Já o bismuto ele vai ser obtido pela bismita e pela bismutita. Ele pode ser utilizado como agente oxidante e também na forma de medicamentos, como esse rapaz aqui, que ele vai ser utilizado como remédio para gastrite. O arsênio ele tinha um uso antigo não muito legal. Ele era utilizado para matar pessoas, porque o arsênio puro no organismo ele é um material venenoso. Então, ele era muito conhecido pelas viúvas negras na hora de matar seus maridos.